E aí, seguinte, esse exercício é um pouquinho diferente, tá? Esse exercício tem uma carga inclinada, então vou fazer eles com vocês, beleza? A gente vai fazer o diagrama de momento fletor, força cortante e força normal para essa viga. Então, uma viga fixa em A, imóvel em D e com 3 cargas concentradas. Qual é o problema? A tal da carga distribuída. Então, se eu tenho uma carga distribuída, antes de eu fazer o diagrama do corpo livre, eu tenho que tomar um cuidado que eu tenho que fazer a decomposição dessa carga. Então, o meu primeiro passo agora é fazer a decomposição dela. Tá? Então, eu vou ter uma força de 26 kN. Vou colocar aqui só 26. Tá? Lembrando que a unidade dessa força é de kN. Essa força aqui de 26 kN, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma força na direção X, ela vai gerar um Fx, e ela vai gerar uma força na direção Y. Tá? Uma força na direção Y. E eu tenho uma semelhança de triângulo, eu tenho uma relação entre essas forças, certo? Qual que é a relação? Bom, a relação é que a força de 26 é proporcional ao lado de 13. Então, 26, que é a força aplicada, é proporcional a 13. Assim como a força na direção X, ou Fx, é proporcional à distância de 5. Assim como a distância na vertical é proporcional a 12. Assim como Fy é igual a 12. Tá? A gente fez essas decomposições lá no segundo bimestre, quando a gente precisava fazer decomposição de força, certo? Então, como que eu faço? Para eu calcular Fx, eu utilizo essa primeira parte. Então, essa primeira parte eu sei que 26 sobre 13 é igual a Fx sobre 5. 26 sobre 13 dá 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, Fx igual a 10 kN. Não entendi. Bom, faça a conta da forma que você prefere. Faz passo por passo, passo 5 multiplicando, divida um pelo outro, vai chegar no resultado lá igual a 10. E para eu calcular o Fy? Para calcular o Fy, agora eu utilizo essa parte aqui da equação. Tá? Eu sei que 26 sobre 3 é igual a Fy sobre 12. Portanto, eu sei que o Fy vai valer igual a 24 kN. Certo? Então, a parcela vertical dessa força inclinada é 24 e a parcela horizontal é de 10 kN. Agora sim, eu posso fazer o diagrama do corpo livre. Vou colocar aqui como 2, diagrama do corpo livre. Faço o eixo da viga. Desenho as forças que eu já conheço, que é a força... Caramba. Calma aí. Desenho o eixo da viga. Beleza? Agora, com o eixo da viga desenhado, eu desenho as forças que eu quero. Então, a força de 20 kN no ponto B. kN aqui. Mais uma força de 20 kN. Agora, essa força inclinada, ao invés de eu colocá-la inclinada, eu coloco a decomposição dela. Coloco a parcela em Y, que é de 24 kN. E a parcela em X, que é de 10 kN. Certo? E agora adiciono as reações de apoio. Então, o ponto A vai ser um ponto fixo, tá? Então, ele não vai deixar andar na horizontal e nem na vertical. Então, aqui no ponto A,
eu vou ter vertical no ponto A e também eu vou ter horizontal aqui no ponto A. Além disso, o ponto D gera uma restrição também na vertical. Então aqui eu também vou gerar uma restrição vertical no ponto D. Essa distância, distâncias 6, 6 e 3. Então aqui. Eu vou ter que essa distância aqui são 6 metros, 6 metros e 6 metros. Beleza. Tá aqui o diagrama do campo livre da viga. Próximo passo, 03. Reações de apoio. Reações de apoio, certo? Para as reações de apoio, vamos lembrar lá que as forças que estiverem para cima, quando eu estiver analisando força, vão ser positivas. Quando estiver para a direita, também vai ser positiva. E quando ela girar em sentido horário, vai ser negativo. Tá. Beleza. Primeira condição, somatório de forças na direção x igual a zero. Nesse caso, eu não preciso achar força equivalente, correto? Eu só tenho cargas concentradas, eu não tenho nenhum carregamento distribuído. Portanto, não tenho força equivalente. Vai direto aqui calcular as reações de apoio. Somatórios de força na direção x igual a zero. Então, tudo que tiver na direita vai ser positivo. Então, eu vou ter HA positivo menos 10 kN. Tudo isso igual a zero. Portanto, a horizontal no ponto A vale 10 kN. Perfeito. Próxima condição. Somatório de momento igual a zero. Lembrando que momento é sempre força vezes distância. E para eu calcular o momento, eu preciso definir um ponto. Que nesse caso, eu vou pegar aqui o ponto A. Tudo que girar em sentido horário, negativo. Então, essa força de 20 kN vai fazer o ponto A girar em sentido horário. Então, negativo. Menos 20 vezes 6. Essa força de 20 também vai girar em sentido anti-horário. Sentido horário, perdão. Então, se eu pensar no ponto A, essa força vai girar em sentido horário. Menos 20 vezes 12. 24 também vai girar em sentido horário. Menos 24 vezes... Opa! Aqui não é 3 metros. Aqui não é 6. Aqui é 3 metros. Errou! Aqui vale 3 metros. Então, 24 vezes 12. 12 mais 3, 15. Tá? Então, tudo isso gira o ponto A no sentido horário. Então, todos são negativos. O VD é o único que vai girar em sentido anti-horário. Então, é o único positivo. VD vezes 15. Tudo isso igual a zero. Portanto, VD vai ser igual a 20 vezes 6 mais 20 vezes 12 mais 24 vezes 15. E tudo isso dividido por 15. Portanto, VD vai valer, calculadora, 20 vezes 6 mais 20 vezes 12 mais 24 vezes 15. Tudo isso divididos por 15. Então, isso vai resultar em 48 kN de reação de apoio no ponto D. E no ponto A, para eu saber no ponto A, eu faço somatório de forças na direção Y igual a zero. O que eu tenho de força na direção Y positiva? Então, é tudo que estiver para cima. VA e VD. Portanto, VA mais VD. Negativo. 20, 20 e 24.
menos 20, menos 20 e menos 24. Tudo isso igual a zero. Menos 20, menos 20, menos 24, menos 64. Então, VA vai ser menos 64, passa para o outro lado, 64 positivo, menos VD. Isso vai resultar em 64 menos VD, que vale 48, 16 kN. Então agora a gente já sabe dessas cargas, quanto vai para o apoio no ponto A e quanto vai para o apoio no ponto D. Certo? Agora eu já tenho tudo que eu preciso para calcular os esforços. Esforços. Certo? E para a nossa tabela vai ser ponto normal, cortante e momento. Ponto normal, cortante e momento. Nesse caso, a gente só tem cargas concentradas. Então, os pontos que a gente vai analisar sempre será antes e depois das cargas concentradas. Por exemplo, eu tenho carga concentrada aqui em A. Antes do ponto A, eu não preciso analisar, porque está fora da viga. Então, não tem como analisar no espaço. Porém, depois do ponto A, eu tenho sim viga, então eu vou analisar. Então, aqui meu primeiro ponto. Próxima carga concentrada. Antes e depois. Próxima carga concentrada. Antes e depois. Próxima carga concentrada. Antes e... Não, depois não. Porque depois eu caio para fora da viga. Então, os pontos que eu preciso analisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu preciso saber os esforços nesses pontos para eu continuar e fazer o diagrama. Vou copiar isso aqui. Lá para baixo. Aqui. Então, são esses os pontos que eu vou descobrir os esforços. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Agora é o seguinte. Antes de eu falar o seguinte, vou colocar nossa convenção aqui. Uma convenção de esforços. Quando eu olhar para a esquerda, a cortante vai ser positiva quando estiver para cima. A normal vai ser positiva quando estiver saindo do ponto que eu estou olhando. Então, desse ponto para fora. E o momento vai ser positivo quando girar em sentido horário. Se eu olhar para a direita, a cortante vai ser positiva para baixo. A normal vai ser positiva quando estiver saindo do ponto. E o momento quando for anti-horário. Tá. Se por acaso você assistiu os outros vídeos antes de chegar nesse, o que aconteceu nos outros vídeos? As normais de todos os diagramas foram zero. Por quê? Porque naqueles casos eu não tinha força no eixo da viga. Eu até tinha, mas valia zero. Certo? Ficou estranha essa palavra. Mas nesse caso não. Nesse caso mudou. Nesse caso eu tenho forças no eixo, tá? Eu tenho o HA e o HA não vale zero. E eu tenho 10, perfeito? Então eu vou ter normal, eu vou ter cortante e eu vou ter um antifletor. Então eu tenho que cuidar com esses três esforços. Seguinte, eu vou analisar esses pontos agora de uma forma um pouquinho mais direta. Vamos lá? Vamos analisar o ponto 1. Vamos esquecer que existe uma estrutura para a direita e vamos olhar só para a esquerda. O que eu tenho de normal no ponto 1 olhando para a esquerda? HA. A normal olhando para a esquerda vai ser positiva quando eu estiver no meu ponto e ela estiver saindo do ponto. Nesse caso, o HA está entrando no ponto que eu estou analisando, ele está na direção do ponto 1. Então, ele vai ser negativo. Vai ser menos HA.
E a gente calculou que HA vale 10 kN. Portanto, menos 10. E para os outros pontos? Bom, todos os outros pontos, se eu olhar para a esquerda, digamos assim, todos os outros pontos olhando para a esquerda, a única força que eu tenho de compressão no eixo é o HA. Ponto 2 olhando para a esquerda, só HA. 3, 4, 5, 6. Todos que olhar para a esquerda, só HA. E se eu olhar para a direita? Todos só tem o 10. E o 10 também entrando para a direita. Então, em todos os pontos, a força normal vai ser menos 10. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Tá? O que significa? Significa que todos os pontos, quando eu tenho um valor negativo de força normal, toda a viga está comprimida com uma força de 10 kN, certo? Eu não tenho uma força de 10 kN apertando aqui e outra aqui, significa que ela está comprimindo essa viga. Perfeito? Vamos para a força cortante. Ponto 1, olhando à esquerda. Cortante vai ser positiva quando estiver para cima. Ponto 1, olhando para a esquerda. A única força cortante que eu tenho é o VA. VA vale 16 kN. Ponto 2, olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda, a única força cortante é o VA também. E também no sentido positivo. Então, no ponto 2, a cortante também vai ser 16. Ponto 3, vou continuar olhando para a esquerda. Agora, eu tenho 16 para cima do VA positivo. Só que agora eu tenho 20 kN para baixo. E para baixo é negativo, certo? É contrário da nossa convenção. Então, a hora que eu olho à esquerda do ponto 3, eu tenho 16 positivo e 20 negativo. 16 menos 20, menos 4 kN. Se eu olhar o ponto 4 à esquerda, mesma coisa. O 16 para cima e o 20 para baixo. Eu continuo tendo menos 4 kN. Certo? Professor, não entendi. Faz o seguinte, desenhe esse ponto igual a gente fez nos exercícios anteriores, apagando tudo que você tem para o lado direito e desenhando só para o lado esquerdo. Você vai ver, fazendo a continha, que você chega nesses valores. Perfeito? Estou fazendo de maneira mais rápida, tanto por causa do tempo aqui, por causa do YouTube, e outra. Às vezes na prova, num trabalho, alguma coisa, você não tem o tempo de ficar fazendo todas as continhas. Então é mais fácil você fazer de uma forma mais lógica. Certo? Ponto 5. Eu vou olhar agora o ponto 5 para a direita. Tá? A hora que eu olho o ponto 5 para a direita, a força cortante vai ser positiva quando estiver para baixo. Então, a hora que eu olhar para a direita, positivo eu tenho o 24 e negativo o VD. São as únicas forças cortantes à direita do ponto 5. Então, 24 menos VD. VD vale 48. 24 para baixo menos 48 menos 24. Menos 24. E se eu olhar no ponto 6, também à direita, mesma questão. 24. Beleza? Vamos para o momento. Momento olhando à esquerda do ponto 1. Lembrem lá, momento é sempre força vezes distância. Todas as forças que estão à esquerda do ponto 1 estão a uma distância igual a zero. Se o momento é força vezes distância, qualquer força vezes zero vai ser zero. Então, se eu pegar o ponto 1 e analisar à esquerda, o momento é zero. Se eu pegar o ponto 6 e analisar à direita, também vai ser zero. Quando que não vai ser zero o extremo da viga? Quando eu tiver um momento aplicado. Então, olhem lá nos vídeos anteriores que tinha alguns casos que o extremo eu tinha por exemplo, engastamento. Engastamento gera um momento aplicado, daí o momento não é zero. Mas se eu não tenho momento e só tenho forças aplicadas, toda força vezes distância é igual a zero. Beleza? Próximo ponto. Ponto 2.
Então, tudo que girar em sentido horário, olhando para a esquerda, vai ser positivo. Ponto 2. Olhando para a esquerda, eu vou ter OVA girando o ponto 2 no sentido horário, convenção positiva. Então, o momento no ponto 2, olhando à esquerda, vai ser igual a VA vezes 6. VA vale 16. 16 vezes 6 vai ser igual a 16 vezes 6 vai ser igual a 96 quilonewtons vezes metro. Então, no ponto 2, 96 quilonewton vezes metro. E no ponto 3? No ponto 3 é a mesma coisa. Por quê? Se eu analisar o ponto 3 à esquerda, eu também vou ter, ele está exatamente à direita dessa força concentrada, então a distância é zero. Então, eu também vou ter VA vezes 6. Esse momento aqui, da força 20, ele vai ser contrário. Se eu pensar no ponto 3, essa força vai estar girando em sentido contrário, certo? Sentido anti-horário. Então, contrário nessa convenção. Então, vai ser negativo. Vai ser menos 20 devido a essa carga concentrada. Só que a distância dessa carga concentrada até o nosso ponto 3 é zero. Então, vezes zero. Ficamos em VA vezes 6. É o mesmo valor. 96 kN vezes metro. 96 kN vezes metro. Deixa eu tirar aqui a unidade. A gente não está pondo unidade aqui na tabela, então não tem um padrão. Certo? Então, quando eu tenho uma carga concentrada, a variação que eu vou ter entre o ponto anterior e posterior vai ser sempre na força cortante, certo? Então, no ponto 2 para o ponto 3, eu tive uma variação na força cortante. Se eu tivesse um momento aplicado, eu ia ter uma variação do momento. Então, eu sempre tenho uma variação no que eu estou calculando. Se eu tenho uma carga vertical que gera corte, é na cortante que eu gero a variação. No momento, não. É exatamente a mesma. Beleza? Momento no ponto 6. Opa, ponto 6 não. Ponto 4. Momento no ponto 4. Só que agora eu vou olhar à direita dele. Então, se eu olhar à direita, tudo que girar em sentido anti-horário, positivo. Ponto 4 eu vou ter VD vezes 3, girando em sentido positivo, menos 24 vezes 3, menos 20 vezes 0, tá? Vou pôr aqui só como parte didática, porque essa força vai fazer o ponto girar? Não, porque a distância do ponto 4 até essa força é igual a 0. VD vale 48, correto? 48 kN. 48 vezes 3 menos 24 vezes 3. Isso vai resultar em 48 vezes 3 menos 24 vezes 3. 72. Opa. 72 kN vezes metro. Então, aqui, 72. E no ponto 5? Bom, a gente já acabou de falar sobre isso. Do ponto 4 para o ponto 5, eu tenho uma carga concentrada aplicada. Então, do 4 para o 5, eu tenho uma variação na cortante. No momento fletor, eu não vou ter variação, tá? Se vocês quiserem tirar a prova real, calcula lá quanto que é o momento para o ponto 5. Vocês vão chegar em 72. Já temos todos os valores de esforços. Vamos lá criar o nosso gráfico, então. Vou trazer aqui nossos pontos relevantes. Então, aqui eu calculei o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para cada um desses pontos, eu vou trazer uma linha agora. Tá? Esse ponto 1 é logo à direita do ponto A, então posso considerar que ele é praticamente aqui. Ponto 6 e 3 também. 4 e 5.
e o ponto 6. Certo. Eu vou fazer o eixo das vigas. Um eixo para fazer o diagrama de força normal, um eixo para fazer o diagrama de força cortante e um eixo para fazer o diagrama de momento fletor. Certo? Então aqui, o primeiro eu vou utilizar para fazer normal. Normal. O segundo eu vou utilizar para fazer cortante. E o último eu vou utilizar para fazer momento. Tá? Normal, positivo para cima, negativo para baixo. Cortante, positivo para cima, negativo para baixo. Momento, negativo para cima, positivo para baixo. Então, no momento, inverte. Eu já expliquei no vídeo anterior o porquê disso. Vou pegar aqui a nossa tabela com os resultados e vou copiar lá para cima. Aqui. Vou colocar aqui por cima mesmo. Senhor, não deu tempo de copiar. Só voltar o vídeo. Aí. Então vamos lá. Primeiro começando com a normal. A normal é menos 10 em todos os pontos. Então, no ponto 1, ponto 1, menos 10, 2 e 3, menos 10, 4 e 5, de menos 10, menos 6, menos 10 também. Então, agora, todos os valores aqui são menos 10. Certo? Então, qualquer um desses pontos aqui vai valer menos 10 de força normal. Perfeito? Menos 10 kN. Isso daqui é a força, então. Então, toda a viga está sendo comprimida com uma carga de 10 kN. Força cortante agora. Força cortante. Lá no ponto 1, eu vou ter 16. 16. No ponto 2, que é logo à esquerda da nossa linha, deixa eu anotar aqui, 16. 16. No ponto 2, que é logo à esquerda, eu tenho o mesmo 16. Então aqui eu também tenho 16. No ponto 3, que é logo à direita dessa linha, menos 4. Então, aqui, à direita, eu vou ter menos 4. Então, nesse ponto, menos 4. Ponto 4, que é logo à esquerda dessa linha, menos 4 também. Então, essa linhazinha aqui, ó, está logo à esquerda da linha de chamada. Então, aqui, menos 4. E depois eu vou ter 24. Então, aqui, à direita dessa linha, eu vou ter menos 24. Então, aqui eu tenho menos 24. E aqui eu também tenho menos 24, que é o ponto 6, eu vou ter o mesmo valor. Então, aqui também, menos 24. E como que eu ligo os pontos? Bom, cortante, num diagrama onde eu não tenho carga distribuída, é só eu ligar esses pontos com uma reta. Tá? Então, 16 vai para 16, 4 vai até o próximo 4 lá, e o 24 até o 24. Certo? Então, assim, eu sei como está acontecendo o diagrama de força cortante na minha viga. Então, o ponto que eu quiser descobrir é só eu vir aqui no gráfico e ver quanto de força cortante está agindo. Beleza? Momento fletor. Só cuidar agora com o momento fletor invertido. Negativo para cima e positivo para baixo. Certo? Momento no ponto 1, 0.
Vou pegar outra cor. Azul. Então, aqui. 0. No ponto 2 e no ponto 3 é o mesmo valor. Nos dois é 96, tá? Então, eu posso vir aqui e nesse ponto fazer um só para eles. Aqui eu considero como 96. Depois, 4 e 5 é o mesmo ponto, é o mesmo valor, 72. E lá no último, no ponto 6, é 0 kN. Aí. Agora, momento fletor entre cargas concentradas, eu só ligo ele com uma reta. Opa. Reta. Ligo aqui. Ligo aqui. E ligo aqui. Pronto. Aqui o nosso diagrama, então, de força normal, de força cortante e de momento fletor para a nossa viga. A gente sabe agora em qualquer um dos pontos da viga, em qualquer posição dessa viga, quanto de esforço está agindo. Beleza? Valeu, pessoal!